Esse é um projeto que a gente precisa divulgar, porque afinal de contas, os moradores de rua de Campo Mourão e qualquer cidade do Brasil precisam de tomar banho. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Campo Mourão, preocupada com os moradores de ruas principalmente, ela está fazendo o banho solidário. Mas quem vai conversar com a gente é o pastor Arnildo Klumbre. Pastor, como é que surgiu essa ideia sensacional de se preocupar com o próximo? Não, primeiro que se a gente não serve o próximo, a gente não serve para nada, é o que Jesus ensina. Então as pessoas sempre passam aqui pela própria estrutura da igreja e nos últimos meses, no último ano, a demanda de pessoas cresceu demais aqui na nossa cidade, principalmente pessoas necessitadas, precisam de um alimento, precisam de uma passagem, precisam de alguma coisa. E a igreja, naquilo que a gente pode, a gente sempre tenta ajudar. E a nossa menina ali, a secretária Natália, ela tem esse feeling, percebeu as pessoas se sentindo mal, muitas vezes até com o próprio cheiro, e ela que teve esse lance divino, né, de Deus. E a gente no começo teve que fazer um estudo, um levantamento, se tem possibilidade, se tem mesmo muitos moradores, qual é a necessidade disso. A gente correu atrás, viu que tinha uma real necessidade e agora a gente até está assustado positivamente, né? Admirado com a demanda, com o que as pessoas estão falando em relação a isso. A gente nem começou o projeto ainda, mas as pessoas já estão cobrindo tudo isso, se oferecendo para ajudar. A gente começou com 3 horas por dia, esse é o nosso projeto, num dia da semana. A gente já está pensando em estender isso, estender para outros colegas, outras igrejas que já estão entrando em contato com a gente também, e outras cidades também já estão entrando em contato, porque apesar de tudo parece que é uma coisa que não tinha, uma coisa tão simples. A gente tem banheiros aí parados, a gente provavelmente vai dar um lanche para as pessoas depois do banho também, e é uma coisa para que a gente consiga dar um abraço para a pessoa, mais do que um abraço físico, mas um abraço de coração, uma atitude em prol do próximo e tentar resgatar um pouquinho da dignidade dessas pessoas. Geralmente quando nós, seres humanos, vimos alguém com mau cheiro por falta de um banho, a gente se afasta. Esse é o contato que a igreja quer fazer, quer dizer, trazer esse para tomar banho para que se sinta acolhido, pastor. Não vou deixar de abraçar a pessoa porque ela está assim ou de um jeito ou de outro, mas quem se sente mal muitas vezes é a própria pessoa que está naquela situação, né? Então nós queremos sim abraçar com o nosso coração, abraçar com os nossos braços, queremos acolher as pessoas que precisam de fato, aquelas que precisam. A gente não pode resolver toda a situação, isso não está nas nossas mãos, mas uma demonstração de carinho, de afeto, de amor, pode, quem sabe, abrir um novo vislumbre de esperança para, quem sabe, uma pessoa. A gente recebe muitos moradores de rua aqui na igreja. Muitos vêm pedindo, às vezes, dinheiro para passagem, muitos eles estão só de passagem de cidade para cidade, né? Então eles já chegam aqui sujos, com as roupas sujas. E eu penso assim, que a gente deve demonstrar o amor nos nossos atos. Então a pessoa, quando ela não está se sentindo bem, ela não está se sentindo limpa, ela automaticamente afasta um pouco as pessoas dela, né? Então, por questão de amor mesmo, por questão de pensar, poxa vida, essa pessoa está aqui, está viajando, está vários dias, pedindo ajuda de cidade em cidade, ela deve estar cansada, precisa tomar um banho e não tem um lugar onde ela possa fazer isso. Então isso já veio crescendo, assim, conforme foi aumentando o número de pessoas que vieram aqui na igreja procurando ajuda, às vezes alimento, roupas, e eu pensava, poxa vida, vai trocar de roupa e não vai tomar um banho. Então aí foi começando por aí, mas o estalo mesmo foi quando veio uma mãe aqui com o seu filho, adolescente, e aí ela me disse, eu queria tanto vir à igreja, só que eu tô suja, eu tô mal cheirosa, minhas roupas estão sujas, eu não tenho coragem de vir aqui no domingo à noite frequentar o culto de vocês, mas eu tenho muita vontade. Aí desse dia em diante eu conversei com o pastor, falei, pastor, a gente precisa dar um jeito, aqui a igreja a gente tem uma estrutura muito boa, temos chuveiros, né, separado, masculino, feminino, então eu acho que dá pra gente
gente começar alguma ideia aí. Então, assim, trocando uma ideia, estudando um pouquinho, conversando com o restante do pessoal da igreja, e eles aprovaram, e aí que a gente começou com a ideia, começou a colocar no papel e agora tirando do papel. Quantas vezes por semana vai poder, por enquanto, né, tomar banho aqui na igreja? Inicialmente, todas as quartas-feiras, né? Entre 2 e 4h30 da tarde, para a gente começar a ter um controle de qual seria a necessidade da cidade. Conforme a gente for sentindo que precise de mais vezes ou mais horários, a gente vai abrindo. Mas como precisam de voluntários, assim, para acompanhar, né? Porque, por exemplo, a gente não pode deixar entrar na igreja sozinho e se virar. Então, assim, a pessoa entra, ela vai receber um kit com sabonete individual, um sachê com shampoo 2 em 1, né, que é shampoo e condicionador, uma toalha limpinha, e aí a gente vai ter um voluntário que vai acompanhar ou para o banheiro feminino ou para o banheiro masculino, e aí depois que a pessoa sai, esse voluntário vai servir um lanche, e aí se a pessoa, o morador de rua, o indígena, quem for, quiser se abrir, quiser ter um momento de reflexão, às vezes um momento de leitura bíblica, esse voluntário, ser evangelizado. A maioria dessas pessoas, elas estão sofrendo, né? Não é só a limpeza do corpo que elas precisam, mas também da alma, às vezes. Então, a gente vai ter todo esse trabalho com eles. Então, a gente precisa desses voluntários aqui disponíveis nesse horário. Então, por questão de ser difícil, né? Não é todo mundo que pode vir numa quarta-feira à tarde ajudar, a gente vai começar só uma vez por semana. Depois, mais à noite, esses mesmos voluntários vão fazer a limpeza dos banheiros. Então, assim, a gente precisa de pessoas que possam ajudar. Então, conforme forem surgindo a necessidade mais voluntários, a gente vai aumentando os dias e os horários que podem atender aqui na igreja.